Os soldados, eles usavam o escudo para se protegerem. E quando eles se protegiam com o escudo, era contra as flechas afogueadas, com as suas pontas afogueadas, conforme lhes falei, dos dardos inflamados. Quando o apóstolo Paulo diz para os soldados usarem os escudos, ele está aqui dizendo que era vital para as suas vidas. Era algo totalmente necessário. O escudo representa a fé. Quando os soldados iam para a guerra, eles que tinham seus escudos fabricados de madeira, mas era revestido de couro, porque eles podiam olhar a frente do escudo e quando as flechas afogueadas vinham contra eles, eles com seu braço esquerdo segurando o escudo, protegiam seu corpo da cabeça aos pés. E quando as flechas afogueadas chegavam até os escudos, sabe o que acontecia? Eles se protegiam e o fogo daquelas flechas apagava, sabe? O escudo representa a fé e a água representa a palavra. A palavra e a fé é que faz apagar os dardos inflamados do maligno, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. O capacete da salvação também não podia faltar como parte do kit do soldado. O capacete, irmãos, protege a cabeça, protege o cérebro, protege os olhos, protege a boca, protege o ouvido, aleluia, protege o nariz, aleluia. E por último, a espada. A espada representa a palavra de Deus. O soldado estava incompleto se ele não possuísse uma espada, porque é um instrumento de ataque. O escudo é um instrumento de defesa, mas a espada é um instrumento de ataque. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é, aleluia, é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma e penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir, aleluia, as intenções do coração e os pensamentos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é poderosa. O que a medicina não faz, a palavra de Deus faz. O que o homem não consegue fazer, a palavra de Deus faz. Esse é o poder penetrante da espada de dois gumes, que é chamada da palavra de Deus. Aleluia! A espada é a palavra de Deus. Roma produziu tanta espada que se aperfeiçoou nas produções de espada, que os soldados de Roma chegaram a ser apelidados de os soldados, ou seja, os exércitos da espada curta, porque se tornou uma espada mais leve e mais afiada. Em Roma se produzia uma espada com dois gumes que era fatal. Quando o soldado romano empunhava as suas espadas em suas mãos e saíam para a batalha, eles tinham certeza da vitória, porque eram muito afiadas as suas espadas. E então, meus irmãos, quando o apóstolo fala para usar o capacete, eu já estou quase encerrando esta mensagem, e quando o apóstolo Paulo nos fala para usarmos o capacete, é porque uma das miras principais do inimigo é a cabeça, porque através da cabeça é que tem toda a coordenação motora do corpo, é através da cabeça. Então, quando o apóstolo Paulo diz para usar o capacete, uma das coisas que o inimigo olhava para atingir era a cabeça. Atingindo a cabeça em cheio, pronto, a guerra já estava vencida. O oponente principal já estava derrotado. Por que que quando Davi, aleluia, mirou Golias, não mirou a parte do tórax, a parte das pernas, mirou logo a cabeça? Porque atingindo a cabeça, o corpo perde a reação. E o que Satanás tem feito para tentar destruir vários cristãos através da parte da cabeça é muita gente. Então, a Bíblia nos adverte para que nós possamos
ter, aleluia, a nossa cabeça protegida com o capacete da salvação. Um dos sintomas de que o cristão, um dos exemplos de que o cristão está salvo e está usando o capacete da salvação é quando ele tem os seus olhos protegidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, se seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Quais são densas trevas? Se em você habita o Espírito de Deus, deves então dominar os teus olhos. Cuidado com a cobiça. Foi por causa da cobiça que Eva olhou o fruto e desejou, depois cheirou, depois ingeriu, comeu o fruto. É através do olhar que se concebe o pecado. A Bíblia fala para nós usarmos o capacete da salvação. Proteja os seus olhos da cobiça. Aleluia. O cérebro também é protegido através do capacete. O que representa o cérebro? Os pensamentos. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7. O apóstolo Paulo vai nos falar algo aqui. Olha só. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Os meus sentimentos só são puros se o meu coração estiver guardado. Como que eu guardo o meu coração? Se eu não alimentar pensamentos malignos. Se nós não alimentamos pensamentos ruins, o nosso coração fica guardado. E como que então protejo o meu coração? Tendo o capacete da salvação. É o capacete da salvação que protege o nosso cérebro, que é a sede dos nossos pensamentos. Aleluia! Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Também o apóstolo Paulo vai nos admoestar desta maneira. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense nas coisas que são de cima, ou seja, pense no céu. Pense no arrebatamento da igreja. Pense no encontro com Cristo naquele grande dia. Se, aleluia, a tua vida está purificada em Cristo, se você está com o capacete da salvação, os teus pensamentos, os teus olhos também devem estar protegidos para a glória do nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus esteja sobre minha vida, eu tenho que fazer uma coisa: ter os meus pensamentos transformados. Eu tenho que ter meus pensamentos santificados. Para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se materialize em minha vida, os meus pensamentos têm que estar guardados, transformados. Não adianta eu querer ter uma nova atitude se os meus pensamentos não foram transformados por Deus. As minhas atitudes demonstram os meus sentimentos. As minhas atitudes demonstram o que está na minha mente e nos meus pensamentos. O que falo
o que penso, como ando, o que ando falando, fazendo, tudo primeiro começa no processo do pensamento. Então o apóstolo Paulo nos admoesta para que tenhamos o capacete da salvação, que os nossos pensamentos sejam protegidos por Deus. Os nossos ouvidos também. O capacete protege os ouvidos e a boca. Como é que a nossa boca é protegida através do capacete da salvação? Olha só, o apóstolo Paulo também nos fala em Efésios, capítulo de número 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando nós temos o capacete da salvação, nós só falamos a verdade. Nós não vivemos na mentira, só falamos a verdade, porque é a verdade que liberta. A mentira é filha do diabo. João 8,44. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não perca tempo com a mentira. Não perca tempo se contaminando com a mentira. Que o sangue de Jesus possa te limpar. Que o sangue de Jesus possa te purificar. Em nome de Jesus. A nossa boca tem que estar pronta somente para ministrar a verdade. Por que não dizer o que Jesus disse em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o mandamento do Senhor Jesus. Use a sua boca para anunciar as boas novas. Use a sua boca para falar da palavra de Deus. Em Mateus 5,37, a Bíblia vai dizer: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quem tem o capacete da salvação, até os seus lábios estão protegidos para a glória do nome do Senhor. E em Salmos, de número 96, e os versos do 1 ao 4, olha só o que diz o Salmo de número 96, do verso 1 até o verso 4. Quem está com o capacete da salvação, o seu prazer é adorar ao Senhor com os seus lábios, com a sua boca. Olha o que diz o Salmo 96, do verso 1 ao 4. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Quem está com o capacete da salvação, ele só tem o desejo de adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E para finalizar, o capacete protege o ouvido. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar que ele temia que a igreja se contaminasse dando ouvidos às astúcias do inimigo, que possamos guardar os nossos ouvidos. Eva se contaminou porque deu ouvido à voz da serpente. Sabia que tem crente na igreja que tem amizade com a serpente? É isso mesmo. Crente que canta, que prega, que é pastor, até mesmo dirigente de círculo de oração, crente que é membro. Sabe o que significa isso? Os crentes que estão com um pé dentro da igreja e outro no mundo, fazendo a vontade do diabo e achando que está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. O cristão não pode dar ouvido à voz da serpente. O pecado entrou no mundo porque Eva deu ouvido à mentira de Satanás, conforme eu lhes falo no outro vídeo. A Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz da serpente, teve conversa com a serpente. Por isso o Senhor disse: porém inimizade entre
ti e a serpente. Deus cortou o vínculo, senão a amizade que começou ali ia continuar. A igreja não pode ter amizade com serpente, que é Satanás. Está cortado o vínculo, ele é o nosso inimigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que os nossos ouvidos possam estar ungidos. O capacete da salvação protege também os ouvidos. A Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz da serpente, porque Adão não estava perto de Eva. Quando a igreja se distancia de Cristo, começa a dar ouvido à voz da serpente. Quando a igreja se distancia daquele que é o seu protetor, quando o cristão se distancia daquele que é o escudo, começa a dar ouvido à voz da serpente e ter amizade com a serpente. Mas quando a igreja está próxima de Cristo, quando a igreja está amparada por Jesus Cristo, o vínculo de amizade com a serpente é cortado e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos ter cuidado com nossos ouvidos. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que são ditos 7 vezes? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Aleluia! Eu quero dizer que no 7º dia Deus declarou que tudo que ele fez estava bom, era perfeito. Eu quero lhe dizer que quando nós estamos no estágio de perfeição, é porque Deus está na sua plenitude em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é santo, seja santificado mais ainda. E quem é justo, se justifique mais ainda. Como que eu consigo tudo isto, pastor Márcio? Através da palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E para finalizar, talvez você esteja pensando: o pastor Márcio esqueceu de falar do nariz. Não, não esqueci. Então eu finalizo agora dizendo: capacete protege o cérebro, os olhos, a boca, o ouvido e o nariz. O nariz faz parte do olfato. É através do nariz que nós percebemos quando os alimentos estão no ponto para serem ingeridos. E através do nariz nós observamos que o ambiente está limpo ou está sujo, o ambiente onde estamos no momento. Com o nosso nariz identificamos se nós estamos precisando de tomar banho ou já estamos limpos. O nariz representa percepção. Ninguém consegue ficar perto de algo podre. Faz mal, contamina a saúde e além do mau cheiro. A Bíblia diz que o pecado cheira mal às narinas do Senhor. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19, é porque o pecado daquela nação já estava cheirando mal diante das narinas do Senhor. Então,
O capacete protege o nariz. Você sabe que algumas pessoas, antes de se converter ao Evangelho do Senhor Jesus, usaram o seu nariz para usar drogas, entorpecências, como a maconha, fumando cigarro, soltando fumaça pelo nariz, cheirando drogas, usando pó, Pó químico, que é entorpecente, chamado de cocaína, entre outros. Mas agora que tem o capacete da salvação, o seu nariz foi santificado. O seu nariz foi santificado para que você não cheire mais o lixo da podridão de Satanás, para que você não se alimente da essência do diabo, mas que você agora possa respirar o bom cheiro da rosa de Saron, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Que possamos, através desta palavra, tomar posse de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes. E no final aqui de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala também no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que usar todo o kit que eu ministrei aqui. Espada, couraça, cinto, sandália, sapato, capacete. Mas não pode faltar a oração. A oração é a arma invisível do crente. Por que a arma invisível? Deus nos deu algo poderoso que se chama pensamento, que é para nós conversarmos com Ele. Quando o apóstolo Paulo fala para nós orarmos em todo o tempo, não quer dizer que você tem que ficar de joelhos dobrados o tempo todo. Não existe posicionamento físico para orar. A Bíblia diz que Jonas orou quando estava deitado no ventre da baleia. A Bíblia diz que Daniel orava com o rosto voltado para as bandas de Jerusalém. Ele dobrava os joelhos no seu quarto. O salmista diz no Salmo 139 que o Senhor nos conhece deitado, andando, em pé, falando, em qualquer ângulo do nosso corpo físico, o Senhor conhece. Então, o que importa para Deus é o nosso pensamento e o nosso interior está voltado para Ele, para nós buscarmos a sua face. Busque a face do Senhor. Está no trabalho? Ligue seu pensamento, converse com Deus. Está na igreja? Fique ligado para o que Deus está falando. Está andando na rua, está indo ao mercado, está indo na padaria, está viajando no avião, está no trem, no metrô, no carro, onde você estiver, está no ônibus. Fique em oração, orando, falando com Deus em espírito, porque quando nós oramos, o céu se abre. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você que acabou de ouvir esta mensagem. Que o Espírito de Deus continue trabalhando na sua vida. E você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, aceite-o. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele que deu a sua vida no Calvário, derramou seu sangue para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Mas ninguém salva a não ser Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E obrigado por ter assistido a este vídeo. É bom lembrar que este é o segundo vídeo. Existe a primeira parte, tá? É só você ver lá a primeira parte de Efésios 6 e 10. As armaduras de Deus, tá bom? O título da mensagem é Efésios 6, 10. As armaduras de Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero abençoar a vida desta pessoa que está neste momento acompanhando este final do vídeo. Reveste o teu filho com o teu poder. Reveste a tua serva com o teu poder. Reveste a esta pessoa que está me assistindo agora com a unção do teu Espírito Santo.
Que nenhum ataque do diabo tenha poder contra a casa, contra a vida financeira, a vida física, em todos os aspectos da vida dessa pessoa, que a tua proteção o alcance agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus em Cristo te abençoe.